Então, pessoal, quanto ao estudo do crédito tributário, nós já demos inícios nas nossas aulas presenciais. E mesmo assim, eu gostaria de retomar algumas considerações iniciais a respeito desse instituto da suspensão. E dando sequência, nós vamos falar sobre a extinção e a exclusão do crédito tributário, tá? Primeiramente, trazendo uma breve análise das diferenças entre esses institutos, né, suspensão, extinção e exclusão, como vocês podem acompanhar aí no slide, que esse slide vai estar, ou se é que já não está disponibilizado para vocês, mas esse também eu vou checar. Se não estiver disponibilizado, ele vai estar disponibilizado quando vocês forem assistir a essa videoaula. E, bom, retomando, quanto a essas diferenças, eu trouxe num quadro, basicamente, suspensão, extinção e exclusão estão previstas em dispositivos diferentes do CTN. Todas três dependem de lei, no princípio da taxatividade, né, tipicidade fechada ou cerrada do nosso direito tributário. Então, são institutos que dependem de lei em sentido estrito, tá? Quanto à suspensão e à exclusão, o CTN diz que as obrigações acessórias, elas permanecem. Então, lembrando que seriam essas obrigações acessórias, são os deveres instrumentais do contribuinte ou do responsável, como ter que declarar, né, apresentar a declaração a respeito daquele tributo, apresentar a nota fiscal, a escrituração contábil, enfim, aquelas obrigações de fazer, né, do contribuinte. Quanto à extinção, uma vez extinto o crédito tributário, não há mais obrigação nenhuma acessória, já que a obrigação principal ela é extinta, né, deixa de existir. Então, o CTN, por essa razão, não menciona nada a respeito das obrigações acessórias, o que significa que não permanece o contribuinte ou responsável obrigado a nenhum desses deveres instrumentais. Quanto à suspensão e à exclusão, o CTN ele remete à necessidade de interpretação literal, tá? E quanto à extinção, obviamente, a lei que traz a extinção também não precisa ter uma interpretação literal, extensiva ou restritiva, porque, afinal de contas, a obrigação tributária já estará extinta, né? E como exemplo de suspensão do crédito tributário, a gente tem o parcelamento, de extinção, a modalidade mais, digamos assim, comum de extinguir, né, mais previsível de extinguir um crédito tributário, que é o pagamento. E de exclusão, nós temos duas hipóteses, que é a hipótese de isenção e de anistia. Quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que está previsto lá no artigo 151, o CTN, ele nos diz que suspendem a exigibilidade do crédito tributário, e aí ele traz 6 incisos, como vocês podem ler, com hipóteses, cada um desses incisos com hipóteses de suspensão do crédito tributário. E no parágrafo único, ele traz, como eu falei para vocês, das obrigações acessórias, né? Que o fato de existir uma suspensão da exigibilidade do crédito tributário não vai dispensar o contribuinte ou o responsável do cumprimento dessas obrigações acessórias. Então, assim, nós temos aí um rol exaustivo no CTN, um rol taxativo, certo? Então, o crédito tributário, uma vez constituído, regularmente constituído, né, ele somente vai se modificar, se extinguir ou ter a exigibilidade dele suspensa ou excluída nos casos previstos em lei. Em outros casos, o pagamento do tributo ele não vai ser dispensado, certo? Então, como nós vimos em sala, naquela linha do tempo, uma vez que a lei traz a hipótese de incidência, e o sujeito pratica no mundo real o que nós chamamos de fato gerador, nasce a obrigação tributária que, por meio do lançamento, vai ser constituído o crédito tributário. Então, é através do lançamento que essa obrigação tributária vai se tornar certa e exigível. Né? Então, uma vez havendo o lançamento, o crédito tributário está constituído, nós temos como suspender a exigibilidade dele, tá? Então, através de quê? Lendo aqui os incisos, através da moratória, do depósito do montante integral, das reclamações dos recursos,
Da concessão de medida liminar e mandado de segurança, concessão de liminar e tutela antecipada em outros tipos de ações e do parcelamento. Bom, quais as consequências para o contribuinte ou para o responsável quando se tem, né, quando se consegue a suspensão da exigibilidade do crédito tributário? A suspensão da exigibilidade do crédito tributário traz como consequência para o contribuinte a não possibilidade da cobrança judicial do tributo. Dentro daquela linha do tempo que nós conversamos em sala, hipótese de incidência, fato gerador, nasce a obrigação tributária pelo lançamento, constitui o crédito tributário. Se for levada a cabo a cobrança na via administrativa desse crédito tributário, não haverá necessidade de darmos seguimento, de acordo com aquela linha do tempo, para inscrição em dívida ativa, gerando a certidão de dívida ativa, que é o documento hábil para execução fiscal. Então, uma vez que se consegue a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, fica impedido, o fisco fica impedido de cobrar judicialmente esse tributo, certo? O que mais? Para que uma empresa, por exemplo, ela possa participar de uma licitação, ela precisa ter uma certidão negativa ou uma certidão positiva com efeito de negativa. São certidões que vão, como o próprio nome diz, né, certificar que a empresa está regular perante o fisco. Então, a certidão de regularidade fiscal. A questão da certidão positiva com efeitos de negativa, lá no 206 do CTN, vocês puderem ler, tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior, a certidão de que consta a existência de créditos não vencidos em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou cuja exigibilidade esteja suspensa. Então, se, por exemplo, uma empresa devedora de um tributo tem um crédito tributário constituído, ela se torna devedora daquele tributo, e ela consegue, por algum motivo, alguma dessas hipóteses que nós vamos ver, ela consegue suspender a exigibilidade desse crédito tributário, ela vai não conseguir uma certidão negativa de débito fiscal, porque nessa certidão negativa seria dizer que ela não deve nada, né, ao fisco. Então, ela vai conseguir, nesses casos de suspensão, a certidão positiva com efeito de negativa. Que seria o quê? Positiva no sentido de que ela deve sim um tributo, mas ela está regular. Ela está pagando, por exemplo, está parcelado, né? O pagamento está sendo feito de forma parcelada e esse pagamento está regular, ela consegue uma certidão positiva com efeito de negativa, que é feito, por exemplo, de participar de uma licitação, de conseguir empréstimos bancários e por aí vai. Então, tem algumas consequências nesse sentido. Um método mnemônico para lembrar de todas essas hipóteses, né? Nós temos 6 incisos, mas tem um método mnemônico que você decoraria com uma palavrinha chamada moderecopa. Para alguns o difícil é decorar essa palavra, né? Mas tudo bem. Então, moderecopa, mo de moratória, de depósito do montante integral, ré de reclamação e recursos administrativos e có de concessão de liminar ou tutelas de urgência e pá de parcelamento. Então, assim seria o moderecopa, tá? Um método mais fácil para vocês lembrarem, né? Na hora que estiverem fazendo uma avaliação, por exemplo, enfim. Bom, vamos estudar esse assunto através de um case, tá? De um caso. Então, como eu coloquei para vocês no slide, vamos pensar num passo a passo de como imagina que você está na condição de advogado daquela empresa, na advocacia nesse âmbito tributário, tá? E que você é consultado pelos administradores, enfim, daquela empresa, que acabou de receber um auto de infração e imposição de multa, aquele que a sigla... Nós trabalhamos em sala e nas questões com a sigla AIIM, né? Então, imagina que a empresa, ela foi autuada por, supostamente, né, o que é alegado pelo fisco é que ela deixou de recolher o ICMS em uma determinada situação. E aí,
Com o auto de infração e imposição de multas em mãos, eles constituíram crédito tributário há poucos dias e aí procura você como advogado para saber quais são as opções de como proceder. E aí, logicamente, a empresa ela vai ter a opção de pagar, né, e extinguir, portanto, aquele crédito tributário. Então, a empresa pode optar por fazer o pagamento. Mas também pode ser que a empresa deseje discutir a exigibilidade daquele tributo, né? E ela pode fazer sim. E aí você pensa, professora, essa empresa, para discutir a exigibilidade desse crédito tributário, ela precisa imediatamente ingressar no âmbito judicial? Não, tá? Não precisa. Na verdade, em alguns casos, isso seria queimar uma etapa. Você tem uma etapa aí que você pode conseguir a suspensão da exigibilidade desse crédito tributário sem ter que recorrer ao judiciário e deixar isso como uma possibilidade de procrastinar a cobrança desse tributo, né? Você tem outras ferramentas que você pode utilizar, outros institutos que você pode utilizar para ganhar tempo. Às vezes a empresa precisa de tempo, às vezes, enfim, não é o caso de pagar logo, ou se realmente a empresa quer discutir se aquele tributo, aquela obrigação tributária realmente existe ou não. Então, pode logo discutir a exigibilidade desse crédito tributário judicialmente? Pode. Porém, se for entrar logo na via judicial para discutir a exigibilidade desse crédito tributário, a LEF, a Lei de Execuções Fiscais, ela é muito clara quando diz que se o contribuinte, ou o responsável, né, no caso, se o contribuinte propor uma ação para discutir a exigibilidade do crédito tributário, uma ação judicial para isso, a consequência disso é uma renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa. E caso já tenha recorrido, ingressado com a reclamação ou um recurso administrativo, significa a renúncia, né, também a desistência desse recurso. Então, é como a gente fala comumente, é queimar uma etapa. Então, pode ingressar diretamente no âmbito judiciário, já discutir a exigibilidade desse crédito no âmbito judiciário, pode. Porém, nós temos ainda a possibilidade de discutir na esfera administrativa antes disso e deixar, eventualmente, uma discussão no âmbito judicial para posteriormente. Então, vou começar, então, nesse sentido. A empresa te procurou para que você oriente nesse sentido. A empresa não deseja pagar agora, está com auto de infração e imposição de multa nas mãos, lavrado há poucos dias. O que você pode colocar como opção para essa empresa? Ela pode ingressar com uma reclamação, né? Ou chamados recursos administrativos. São instrumentos utilizados para discutir o crédito tributário no âmbito administrativo. Isso tanto pode ser feito pelo contribuinte, como pode ser feito pelo contador, pode ser feito, enfim, não há a necessidade de advogado para isso. Tá? E o que seria essa reclamação que o CTN fala? Essa reclamação é a defesa, né, ou impugnação, digamos que seria uma contestação, ok? O nome específico, administrativamente falando, seria essa reclamação. E ela é endereçada ao próprio fisco, ou seja, é o próprio fisco que vai decidir se ele está correto ou se você, contribuinte ou responsável, é quem está correto. Geralmente, o prazo é de 30 dias, mas a lei pode estabelecer um prazo específico para um determinado tributo, por exemplo, do município. É um tributo que está sendo discutido, ISS de Juazeiro do Norte. A lei que traz que regulamenta essas reclamações, esses recursos, ela pode estabelecer um prazo diferente. Pode ser um prazo de 15 dias, mas geralmente o prazo é de 30 dias. E modere cópia, né? O RE abrange tanto as reclamações, que eu já comentei agora, quanto os recursos administrativos. Então, por exemplo, no Ceará, a gente tem o CONAT, né, que é o Contencioso Administrativo Tributário. Na órbita federal, a gente tem o CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, fica em Brasília. E dependendo do tipo de tributo, ainda tem uma outra instância, que seria a Câmara Superior de Recursos Fiscais.
certo? Então, a gente tem um primeiro recurso a uma instância e uma segunda, dependendo do tipo de tributo, uma segunda possibilidade de recurso, tá? Para uma Câmara ainda superior. Esses recursos são analisados por um colegiado, tá? E se houver uma derrota nessa última instância, né, dependendo do tributo, ou uma ou outra teríamos uma primeira instância recursal e uma espécie de segunda instância recursal. Se houver derrota, aí a órbita administrativa vai estar encerrada. E aí a gente já vai discutir outras possibilidades, uma vez que a órbita administrativa esteja encerrada. Só quero chamar a atenção de vocês para a súmula vinculante 21. A súmula vinculante 21, ela diz que é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou de bens para admissibilidade de recurso administrativo. Isso porque é uma forma de dar garantia ao contraditório, à ampla defesa, etc. Então, assim, é inconstitucional. Se para você ingressar com uma reclamação ou um recurso na esfera administrativa e foi exigido um depósito prévio, arrolamento de bens, etc., etc., essa exigência, ela é flagrantemente inconstitucional. E precisou, sim, vir uma súmula vinculante para dizer isso, para dar essa garantia do contraditório e da ampla defesa, porque há algum tempo isso era exigido. E aí não era oportunizada, por exemplo, a ampla defesa de quem fosse vítima de uma cobrança irregular de um tributo. E aí, uma vez encerrada essa via administrativa, de uma forma indesejada pelo contribuinte, tá? Indesejada como? O contribuinte perdeu, né? O fisco julgou a favor dele mesmo, que é o que comumente acontece. Ele vai ter, novamente, a opção de pagar, tá? Ele vai ter a opção de parcelar. Ele pode também levar a apreciação do Poder Judiciário. Então, nesse momento, colocaria para o teu cliente essas 3 opções. Lembrando que até aqui, até essa decisão irrecorrível na seara administrativa, a exigibilidade do crédito tributário estava a todo momento suspensa. Então, o ingresso com a reclamação, o ingresso com o recurso administrativo enquanto estiver correndo, a exigibilidade do crédito tributário fica suspensa. Uma vez que vem essa decisão com trânsito em julgado administrativo, como a gente fala, ele volta a ser exigível. Então, a ideia agora é analisar as opções: pagar, parcelar ou levar a apreciação do judiciário. Digamos que o seu cliente resolveu, não, quero discutir a exigibilidade do crédito tributário. Para mim é fora de cogitação pagar, seja de forma integral, de uma vez, ou seja de forma parcelada. Quero discutir, acredito que não devo esse tributo, enfim. Então, aí você pode entrar com mandado de segurança, uma ação declaratória ou anulatória de débito fiscal, e nelas você pedir uma liminar em mandado de segurança ou tutela de urgência em alguma dessas outras ações. Então, aí, só ter cuidado que a propositura, por si só, da ação declaratória, ação anulatória, anulatória desse crédito tributário, por exemplo, não é a propositura dela por si só que suspende o crédito tributário. O que vai suspender a exigibilidade do crédito tributário vai ser a concessão, o deferimento dessa liminar ou dessa tutela de urgência, né, de acordo com o novo CPC, no curso dessas ações. Então, diferentemente do ingresso na via administrativa com a reclamação ou com o recurso administrativo, que por si só já garante a suspensão do crédito tributário, aqui, no âmbito judicial, não é o simples ingresso com a ação que vai suspender a exigibilidade. Não, tem que ter o deferimento, a concessão dessa liminar pedindo, o que você vai pedir na liminar? A suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou dessa tutela de urgência. Enquanto a tutela viger, o crédito tributário estará suspenso. Agora, existe também a possibilidade do juiz negar essa tutela provisória, né? Ou também chamam de tutela de evidência. Existe também a possibilidade do juiz negar. Se houver a denegação dessa tutela, nós temos outros caminhos, como, por exemplo, o depósito do montante integral.
E aí, sobre esse depósito do montante integral, eu vou dar início em outro vídeo, tá? Porque eu acho que esse daqui já tem mais de 10 minutos, 15 minutos. E eu vou dar seguimento falando sobre o depósito do montante integral no próximo vídeo.